Olá pessoal, esse vídeo ele visa justificar o porquê o treinamento de lógica e algoritmos. É uma introdução para esse treinamento. Então, por que ter esse curso, né? Muitas pessoas, quando elas começam a aprender a programar, não importa qual linguagem, normalmente elas não têm dificuldade em entender a forma da escrita da linguagem, né? A sintaxe, os comandos, elas absorvem isso rapidamente, até porque existe uma similaridade muitas vezes com questões matemáticas que a gente já aprendeu na escola e tal. Por exemplo, aqui é um exemplo, né? Você tem lá uma incógnita, né? Um X. O que é aquele X ali? É um símbolo que vai representar um determinado conteúdo, que nesse momento ele é desconhecido. Então a gente usa lá o X. Numa linguagem de programação hipotética qualquer, ela usa também o X, só que ela escreve talvez dessa forma. Ela diz, olha, eu vou ter uma variável X, mas essa variável só pode receber conteúdo do tipo inteiro. Então, por isso que coloca antes aqui esse tipo, fazendo referência ao tipo de dado, né? Escreve-se a palavra int, né? int x. Então, em algumas linguagens, você declara, né, que você vai usar uma variável dessa forma, int x. Ou seja, eu tenho uma incógnita, uma variável, um símbolo que representa algo que vai ser armazenado nela que eu não sei ainda o que é. E nesse caso, um int x. Isso pode mudar, ou seja, uma vez entendido isso, a sintaxe, né, pode mudar. Indo um pouco além ainda, pode ser que nessa variável x eu queira armazenar um conteúdo que não seja só inteiro, que possa ter uma parte de fração, né? Então eu posso usar um outro termo de acordo com essa linguagem hipotética, como por exemplo float. Então eu estou dizendo, olha, vai haver uma variável x, mas o conteúdo dela é float. O que quer dizer isso? É um ponto flutuante. Bom, isso não importa muito agora, quer dizer que o x poderá ter um valor que tenha casas decimais ali, né? E outras linguagens de programação poderão fazer referência a essa incógnita, que é esse símbolo x, dessa forma, olha, tem um cifrão antes de x. Nossa, mas o que é isso? É o x. Só que a forma de escrita nessa linguagem hipotética tem que começar com um cifrão para saber que trata-se de uma variável. Outras linguagens de programação ainda permitem que, além de escrever a variável, dizer que ela vai conter que o conteúdo dela será do tipo inteiro, ela pode já fazer uma atribuição de um conteúdo. Nesse exemplo, além de definir a variável, está sendo feita a atribuição do conteúdo 0. Então, eu sei que nesse momento eu tenho uma variável x com conteúdo igual a 0. Outras linguagens, né, outras hipotéticas sintaxes, eu posso escrever dessa forma, olha, o x nesse momento passa a existir, está recebendo um conteúdo 0. Esse 0 ficará armazenado aqui em x, e assim que eu usar essa variável, na sequência o conteúdo será 0. Ou seja, aí nós temos formas de escrita. E normalmente isso não representa muito problema para quem vai iniciar a aprendizagem de uma linguagem. E normalmente isso que nós estamos vendo aqui é absolutamente inteligível, né? Entendido. Olha, está sendo feita a atribuição de 27 para y. Na linha de baixo aqui nós temos que o y está sendo dividido por 3. Isto gera um resultado 9. Esse resultado é armazenado em x. O maior problema, na verdade, de quem vai, de algumas pessoas, né, não é de todo mundo que vai aprender a programar, é o que acontece antes disso tudo. Então imagine uma situação
em que a pessoa aprende todas essas sintaxes que eu mostrei anteriormente e outras mais, né? Mas é colocado um problema para ela resolver, tipo esse que está aí, né? Olha, faça o cálculo da média de notas de um aluno e dependendo do resultado, você vai apresentar uma mensagem, a pessoa está aprovada, a pessoa foi retida, né? Então pode ser que essa circunstância de colocação do problema a ser resolvido é que passa a ser o grande desafiador para uma determinada pessoa. Essa pessoa conhece todos os comandos da linguagem, mas ela não sabe arquitetar a solução. Ela não sabe colocar isso numa certa ordem e codificar essa ordem na linguagem que ela aprendeu. Então, esse é o nosso problema, né? Por que ter um treinamento de lógica? Então, o treinamento visa auxiliar justamente essas questões que antecedem a aplicação da linguagem, que é o processo do pensamento lógico para a solução de um problema. Então, uma vez definido, né, essa solução através dessa estruturação lógica da solução, desse pensamento lógico, você pode aprender qualquer linguagem e codificar essa solução na sintaxe da linguagem que você está aprendendo. Então, é isso que visa esse treinamento que está sendo disponibilizado agora. Maravilha? Então, aguardo você na nossa primeira aula. Até lá!